Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, o que vocês estão acostumados, mas de uma forma diferente. Tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter é verdade, mas hoje eu vou dar uma exclusividade para tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Internacional em relação a negociações. Tem muita coisa. O atacante que está no futebol italiano, que o Inter queria, mas que está indo para outro gigante brasileiro. O volante que o Inter pode estar atravessando uma negociação para trazer. A gente vai falar da possível saída do Wesley para o futebol mexicano. Pode ser uma troca entre Wesley e Inestrosa. Wesley vai e Inestrosa vem para o Internacional. Vitão vai deixar o clube. A procura do futebol do exterior por Ener Valencia. O Inter vê com bons olhos uma saída do equatoriano mesmo. Eu vou te explicar essa história nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui pra tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. É a minha casa de apostas, pode ser a sua também. É pra brincar, é pra se divertir, é pra tu, chegar ali pra galera, olha aqui, botei tanto aqui nessa vitória e bati. Tu perdeu, tu errou, é do jogo. É isso, a KTO é pra brincar, pra se divertir. Se tu não tem registro ainda, o meu link tá no primeiro comentário fixado. Entra no primeiro comentário fixado e faz o teu registro em 1 minuto e meio, 2. O Ativo. Ativa você na Ativa sempre. Já terminou o descontão de fecha-mês, mas as condições do Ativo são as melhores. Ainda mais se tu vier aqui pelo canal Lucas Dias Repórter. Cara, tu tá ali com teu parceiro, a tua parceira, não tá rolando, não tá dando certo, é cansaço do dia a dia de trabalho, vai de Ativo. Toma um Ativo em ali 10, 15, 20, 30 minutos no máximo, nos primeiros minutos, antes das primeiras horas, tu já vai sentir aquele quentume que nem o Baldacinho brinca, tu vai te sentir diferente e com Ativo a tua parceira, tem um Ativo Fêmea para as mulheres também. Vocês vão levar uma vida muito melhor, não só na hora H, mas também para te manter ativado no teu dia a dia. Entra no meu link, que tá no primeiro comentário fixado, e chama o pessoal do Ativo, tá certo? Bom, rapaziada, bora lá. Eu quero falar aqui de negociações, começando pelas informações mais quentes sobre saídas do Internacional. Eu vou começar falando sobre a situação do Wesley, que é uma informação das últimas horas do jornal Record, não o Record aqui do Brasil, o Record do México, tá? Que traz a informação de que o América do México mais uma vez está interessado na contratação do atacante do Internacional, Wesley, tá? O América já tinha demonstrado interesse no Wesley na janela de verão, na janela do início do ano aqui no Brasil. Tentaram ali ensaiar uma proposta, eles não chegaram a botar o papel timbrado na mesa do Inter, nem da do Wesley e seus empresários, mas deixaram ali claro, a gente tem interesse nesse cara, a gente quer levar. O Inter não deu muita margem, o Wesley também não, e não veio a proposta. Mas agora eles estão de novo interessados no atacante do Internacional, tá? É importante colocar, aos 26 anos, o Wesley ele tem um contrato. Ele tá com 26 anos, ele tem um contrato de mais 1 ano e meio com o Inter, até dezembro de 2026, então vai até o meio de 25 um ano e metade do ano que vem chega em dezembro de 26, que é até quando vai o contrato do Wesley com o Inter. Ele não tá nesse ano na sua fase mais goleadora como foi no ano passado, que ele foi muito bem, surpreendentemente muito bem, é verdade, com a camisa do Inter. Ele tem 25 jogos no ano e 1 gol somente, mas é um jogador muito participativo e importante. A gente não vai aqui colocar em xeque a importância do Wesley no Inter. Todo mundo sabe que ele é o titular e ele é super importante no time, na engrenagem do time do Roger Machado. Mas é um jogador que não está sendo tão goleador, repito, como foi no ano passado. O que acontece? O América do México, ele de novo está demonstrando interesse, de novo fez uma sondagem pelo jogador. Pelo que eu ouvi da direção do Inter, não chegou proposta oficial ainda, mas o Inter sabe desse interesse e não trata o Wesley como inegociável. O Inter, inclusive, tem um valor para negociar o Wesley. Chegando a esse valor, é bem possível que tenha negócio. 10 milhões de euros. 10 milhões de dólares, a gente está falando de 56,3 milhões de reais. O Inter tem 50% desse valor, ou seja, o Inter ficaria com 5 dos 10 milhões de dólares, caso ele seja vendido por 10 milhões de dólares por 100%. Os outros 50 são do Palmeiras, então ficaria 5 milhões de dólares para o Inter e 5 milhões de dólares para o Palmeiras. Inclusive, a informação que vem do jornal Record lá do México é de que a contratação do Wesley é uma indicação do Paulo Vitor, goleiro ex-Grêmio, ex-Flamengo, que se aposentou há alguns anos e hoje ele é auxiliar
lá no clube mexicano. Ele é auxiliar do André Jardim. O Jardim é um gaúcho, treinador que passou pelo São Paulo, tá muito bem lá no México, treinou outros clubes antes do América do México, que é basicamente o Flamengo de lá, então é o clube mais endinheirado junto do Tigres, que tem os melhores resultados nos últimos anos, e agora eles estão interessados no Wesley. O Inter tá pedindo pelo menos 10 milhões de dólares, 56 milhões, quase 57 milhões de reais, sendo que 50% ficaria para o Internacional. Bom, a outra situação que eu quero falar aqui, Vitão, tá? Porque a informação que já circula no bastidor do Inter é de que o entendimento do Vitão e dos seus empresários é de que ele precisa dar o passo à frente agora na carreira, tá? O Vitão já passa dos 23 anos, é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira de base e ele tem um entendimento de que indo, e nesse caso voltando para a Europa, porque ele já jogou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que foi de onde ele veio para o Inter por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, esse retorno à Europa daria a visibilidade que ele precisa para jogar numa seleção brasileira. Esse é o entendimento do Vitão e dos seus empresários. Vale lembrar que bateu na trave. No meio do ano passado, a gente está falando de um ano atrás, em julho mais ou menos, né? Então, 11 meses, quase 12, quase fechando um ano, ele chegou a viajar para Sevilha. Ele ia fazer a escala em São Paulo, parou em Guarulhos. Quando ele ia do voo de Guarulhos para Sevilha, acabou melando o negócio com o Real Betis da Espanha por conta do fair play financeiro. O Betis não poderia contratar ele, senão ia extrapolar esse fair play financeiro, poderia tomar um transfer ban e não aconteceu o negócio. Então já bateu na trave, ele já teve oportunidades de ir para a Europa. Ele teve procura do Osasuna recentemente, teve essa do Betis. Lá atrás, quando ele recém chegou ao Inter, teve o PAOK da Grécia interessado no Vitão. E agora o entendimento dele é de que talvez já tenha ultrapassado o tempo dele ir para a Europa, mas que pode ser oportunidade nessa janela. Até por conta disso, o Inter tá olhando o mercado de zagueiros para quem sabe contratar mais um. Vai ter o retorno do Vitor Gabriel do DM, tem o Juninho, o Rogel vai voltar pro Hertha Berlim, tem o mercado voltando, e aí se tu perder o Vitão, tu vai precisar de mais um zagueiro no elenco, tá? É importante colocar, o Vitão tem contrato com o Inter até dezembro de 2026, e até na época da permanência dele aqui, né, quando ele assinou em definitivo com o Inter no meio do ano passado, que foi depois, inclusive, do negócio melar com o Betis, o que o Inter deixou claro pra ele? Cara, tu é um jogador importante, a gente sabe que tu vai ser vendido ali na frente, a gente entende isso e não vai tentar brecar a tua ida, mas a gente vai querer que tu deixe um dinheiro aqui. E quando eu digo de deixar dinheiro é fazer um contrato um pouco mais longo pra tu ser vendido por um valor bom e esse valor bom ficar pro Inter. Tanto que o Inter tem 80% dos direitos econômicos do Vitão. Então, essa venda do Vitão, ela é inevitável, seja no meio do ano ou no final do ano. O Inter vai tentar segurar até o final do ano pra conseguir disputar títulos com o Vitão na zaga, porque ele é um dos jogadores mais importantes do elenco e do time titular do Roger Machado. Agora, a gente sabe que se chegar algo muito bom pro Vitão e pro Inter agora no meio do ano, sim, tem chance do negócio acontecer. A outra situação que eu quero falar aqui, já falamos de Wesley no América do México, no futebol mexicano, uma possível saída do Vitão. Agora eu quero falar de Ener Valencia. Por quê? Tá acontecendo toda a polêmica dele lá na seleção equatoriana, se ele vai jogar amanhã contra o Brasil, o que eu já disse que eu não acredito, mas eu não vou descartar. Ele disse que chegou super bem, ele não disse que ele tá recuperado da lesão, mas perguntaram pra ele se ele estava bem fisicamente, ele disse que ele estava muito melhor. Então eu não vou descartar que ele jogue, mas eu não quero acreditar que ele vai jogar amanhã contra a seleção brasileira, sendo que o Inter mandou uma nota agora no domingo pra imprensa e avisou a seleção equatoriana que ele não tá apto pra jogar. Eu não quero acreditar que ele vai entrar em campo amanhã, mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é, o Ener Valencia falou que ele não descartou, nesse caso, um retorno ao Emelec, futuramente. O Ener Valencia tem contrato com o Internacional até o meio do ano que vem. Ele tem mais um ano de contrato com o Inter, ou seja, em dezembro desse ano, na virada do ano, ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. E aí ele sairia de graça. Por conta disso, e ele não vivendo um grande momento afirmado no Inter, desde que chegou, talvez o grande momento tenha sido aquela Libertadores, quando ele recém chega no Inter em 23, o entendimento do Inter é que não seria de todo mal uma negociação pelo Ener Valencia, sabendo que tem alguns mercados alternativos que sempre estão interessados no jogador. Vale colocar, ele tá com 35 anos já, o Ener Valencia,
Ele já teve sondagens até de clubes brasileiros, e eu trouxe essa informação no ano passado, porque eu ouvi de um importante dirigente do Inter. Cara, até clube brasileiro, que é o Ener Valencia. Mercado ele tem, se tiver que negociar. E eu ouvi no ano passado, e ouvi agora de novo essa semana, que o Ener Valencia não é tratado como inegociável pelo Inter. Se vier uma proposta boa, o Inter não vai fazer questão. O Inter deve fazer o negócio. Muito por conta dele não ser titular absoluto e não ter se encontrado nos últimos momentos que ele teve aqui no Internacional. E aí vem até a informação dos guris do Voz do Gigante, um abraço pro Ernest, pro Colar, pra toda a galera, o Demoliner também, de que a Major League Soccer é um mercado que está tentando se fortalecer, já há muitos anos isso é verdade, a gente sabe, mas tentando se fortalecer pensando na Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo do ano que vem. E aí eles querem fazer algumas movimentações que obviamente envolvam grandes valores, mas de grandes jogadores também, e o Valencia estaria nessa lista da Major League Soccer, do entendimento da Major League Soccer, e aí poderia ser para qualquer clube que fosse. O que eu sei, o Emelec não tem condições de pagar. No Brasil, ele não deve trocar de clube, não deve para outro, pelo menos não esse ano, até porque ele já fez mais do que 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, impediria qualquer clube que ele fosse jogar o Brasileirão, mas o Inter sabe que ele tem mercado na Major League Soccer, no México e no futebol da Arábia. Tá? São 3 mercados que poderiam fazer propostas pelo Ener Valencia para levá-lo ainda esse ano. Porque, repito, na virada do ano ele pode assinar um pré-contrato. Se ele não for nessa janela do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Ou assinar um pré-contrato na virada do ano, o clube que assinar o pré-contrato com ele tentar levar ele na virada do ano antecipadamente, e no máximo o Inter conseguir uma bonificação ali por liberar o jogador. O que seria um valor bem aquém de uma venda, por exemplo, se ele fosse vendido nessa janela ou na seguinte. Então o Inter tem que ficar atento em relação a isso. Mas repito, a informação é essa. O Inter não trata o Valencia como inegociável e sabe que se vier uma proposta, pode sim fazer negócio pelo jogador que veio do Fenerbahçe da Turquia no meio de 2023, tá? Eu falei do Wesley anteriormente, e aí eu quero falar do Inestrosa, porque muita gente pergunta, tá, Lucas, é 5 milhões que ficaria pro Inter dos 10 que o Inter quer, 10 de dólares que o Inter quer do América do México? 50%, o Inter vai ficar com 5 milhões de dólares. O valor que o Atlético Nacional quer pelo Inestrosa é 5 milhões de dólares. É mais ou menos tu trocar um jogador por outro. Vende o Wesley, pega a grana, bota no Inestrosa. Sem falar que o Wesley tá com 26 anos, o Inestrosa tá com 22. O Inestrosa é 4 anos mais novo do que o Wesley. Cara, seria um baita negócio. De fato, seria um baita negócio. O que eu posso dizer pra vocês? Futebol não é assim. Não é simplesmente, o América do México vai pagar os 5 milhões de dólares pro Inter, o Inter vai pegar esses 5 milhões de dólares e vai jogar na conta do Atlético Nacional. Não é necessariamente assim, né? Tem questão burocrática. Em quantas vezes o América do México vai te pagar? Quanto que vai ser pago, por exemplo, por uma comissão de empresário? Do lado para trazer o Inestrosa é a mesma coisa. Na ideia, a ideia é ótima. Tu pega o Inestrosa, que é um jogador que tu adorou, 4 anos mais novo que o Wesley, pelo mesmo valor que tu vendeu o Wesley e pegou 5 milhões de dólares. A ideia, no princípio, é maravilhosa. Agora, na prática não é assim. O que eu posso dizer pra vocês? O Inter segue interessado no Inestrosa, o Inter fez contato pelo jogador já, o Atlético Nacional sabe disso, mas o Atlético bate o pé e quer 5 milhões de dólares. E hoje o Inter não tem condições de pagar esses 5 milhões de dólares, a não ser que tu faça uma composição muito bem feita de negócio, parcelado. E lembrando, né? É um valor milionário de 5 milhões de dólares por 50% do Inestrosa. É um percentual que não é do mais alto, é metade do jogador, 5 milhões. Basicamente, se for 100, é 10 milhões. Entende? É de fato, é grana. Mas assim, o Inter segue atento e segue interessado no Inestrosa, isso eu posso falar pra vocês. A outra situação que eu quero falar, tá? Joaquim Correa, atacante que vem sendo falado no Inter já há uns 2 meses e meio. O argentino de 30 anos não fica na Inter de Milão, que perdeu recentemente a final da Champions League. Ele nem foi relacionado para a fase final ali da Champions. Ele jogou a fase inicial, estava jogando o campeonato italiano, mas quando afunilou a Champions, o titular era o Thuram e o Lautaro, e aí tinha o Arnautovic, jogador sérvio, que era o banco, e o Joaquim não era muito relacionado não, tá? Ele tá fechando com o Botafogo, essa é a informação do dia, tá? O John Textor ligou pro jogador, quer muito ele, e o argentino de 30 anos deve fechar com o Botafogo nas próximas horas e não deve vir pro Internacional. O que eu sei, o Inter de fato queria e fez contatos já há mais de 1 mês e meio, 2.
Depois não teve nenhuma evolução do Inter fechar com o Joaquim Correa. Foi um jogador que interessou e que o Inter procurou. Ponto. O Botafogo foi bem mais incisivo. Foi lá e fechou com o cara e tá levando. O Inter segue atento no mercado com interesse em algum centroavante para chegar no meio do ano. O negócio que o Inter pode atravessar é do William Arão com o Santos, tá? Eu conversei com algumas pessoas próximas do Arão hoje. O que eu ouvi? O Arão, sim, estaria inclinado a aceitar uma proposta do Inter se ela chegasse. O que eu sei é que o Arão foi oferecido pro Inter um pouco antes, uma semana e meia antes dele rescindir com o Panathinaikos, foi oferecido pro Inter. Antes não tinha a lesão do Fernando, então o Inter não fez muita questão. Agora que teve a lesão do Fernando, o Arão está entre os nomes que o Inter está olhando a possibilidade de contratar. Não tem negócio acontecendo, mas ele está entre os nomes analisados pelo Inter. E hoje eu conversei com essa pessoa que me disse, cara, se vier uma proposta do Inter, é bem pouco provável que a gente não aceite. Bem pouco provável que o Arão não aceite e que ele não vá para Porto Alegre. A questão é que essa proposta não veio até o momento. A gente negociou com o Santos, deu uma brecada. O que eu sei, falando com o pessoal lá de Santos, é que o Santos se assustou com a pedida salarial do Arão. Se fala em R$1 milhão mensais, tá? De salário líquido, pelo que se fala lá em Santos. E isso teria assustado o Santos e por isso o Santos teria recuado dessa negociação. Vamos ver se o Inter vai procurar o Arão, que é um dos nomes que tá aí. Teve o Kaique do Juventude que o Inter sondou, mas que até o momento não tem nada avançado para esse substituto do Fernando. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.